Olha aí, pessoal, começou uma onda, né? Na verdade, apenas se aprofundou. Isso já estava rolando há algum tempo, da grande mídia convocando especialistas e coisas do tipo para desmerecer questões fiscais. Há necessidade de você controlar gastos, cortar o tamanho do Estado, cortar despesas para ter um equilíbrio fiscal e assim garantir uma inflação controlada e, a partir daí, ter uma redução na taxa básica de juros, que é o grande objetivo final dessa história, né? O governo não está nem aí para a inflação, para o preço das coisas, não. Ele quer abaixar a taxa de juros. E o único caminho hoje, com o atual cenário de Banco Central independente e tudo mais, é ter uma inflação controlada. E você só tem uma inflação controlada se parar de imprimir dinheiro, se parar de gastar dinheiro, obrigando o Estado a girar a máquina de imprimir moeda, né? Então, temos aqui uma notícia da Agência Brasil, da EBC, falando que o teto de gastos e o novo arcabouço fiscal atrapalham as metas da educação no Brasil. Isso é um problema. Estão atrapalhando a educação, né? Falta recurso, falta dinheiro na educação. E tem uma notícia aqui também do portal UOL Economia, né? Em que economistas são entrevistados aqui e falam o seguinte, no veredito deles, que a meta de inflação pode aumentar a desigualdade social, meu amigo. Sem sacanagem, foi isso que eles falaram. Vamos, então, ler essas notícias aqui, comentar sobre elas, ver a opinião desses especialistas de Araque, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, do que se trata essa história aqui, né? Primeiro ponto, a questão do PNE, que é o Plano Nacional de Educação, né? Tem ali as metas estabelecidas para os 10 anos, 2014 e até 2024, e não foram alcançadas, obviamente. É o tipo de plano estatal que a gente conhece. Plano quinquenal, plano plurianual e grande salto para frente. Essas coisas, uma grande bobagem, não tem qualquer tipo de previsão real, análise de viabilidade, estudo de cenários, de possibilidades. Os burocratas se juntam para pensar, esse povo aqui da educação, esse pessoal não entende nada de economia, não. Então, eles nem conseguem, assim, prever economicamente para onde que a coisa vai caminhar. Que dirá fazer um planejamento de 10 anos, pelo amor de Deus, né? Mas tem as metas, tem que chegar lá depois de 10 anos com a quantidade tanto ali de alunos matriculados, ou analfabetismo e tal percentual, enfim, né? Tem ali as metas estabelecidas e, obviamente, não foram alcançadas como é o padrão aí, né? E qual que é o problema dessa história aí para eles de não ter sido alcançado? Será que é o ano 2014, 2015, 2016 que tinha a Dilma Rousseff? Não, não, não. É 2019 a 2023 que é o problema, né? Tiveram aí a bondade de colocar um aninho aqui do governo Lula, mas majoritariamente o período aqui do governo Bolsonaro, né? E depois aqui num especialista aqui, né, o assessora política do INESC, Cléo Manhas, puxou para 2017, isso aí na época do Temer. Nem encosta no período da Dilma Rousseff. Impressionante isso aqui. É claro que é a Agência Brasil, é a EBC, o veículo de mídia estatal. Para mim, um dos grandes erros do Bolsonaro no governo dele foi não ter extinto a EBC, um erro terrível, era fácil de fazer, moleza de fazer, né? Não fez e agora a gente tem que ficar lidando com esse monte de besteira. Mas praticamente aqui, em resumo, o que eles estão falando é que a rigidez das regras fiscais impediu o aumento dos gastos com educação, né? Então, eles falam aqui do arcabouço fiscal, da meta fiscal e tudo mais, né? Que isso aí, o teto de gastos, que tornou o crescimento das despesas aqui mais rígido, né? Ficou restrito à inflação apenas e tudo mais, né? Então, o que se falou aqui a esse respeito é que isso aí impediu o aumento dos gastos com a inflação, e isso aí reduz a qualidade, né? Fica pior aí e tudo mais, porque na verdade, né, onde que eles falam aqui em algum momento, que na verdade não tem que considerar
a educação como gasto, né? Não tem que pensar nisso aí, tem que pensar como investimento, não é gasto. Parece até o discurso lá que o Lula faz a esse respeito aí, né? Que educação não é custo, tem que gastar dinheiro mesmo aí e tudo mais, despejar dinheiro nessa história, né? Que, ó, em primeiro lugar, é preciso tratar a educação como investimento e não como gasto que pode ser cortado a favor dos ventos. Não é a favor dos ventos, né, minha senhora? Por favor, né? E aí, não é uma política pública e tudo mais. Aí o que eles colocaram aqui como sugestão, como proposta econômica aqui, né? Desvincular das transferências educacionais, desvincular as transferências de qualquer regra fiscal de teto. Ou seja, pode gastar o quanto quiser. R$ 1 trilhão para educação. É só passar fora do teto. Não vai ter problema nenhum. O Brasil vai ficar extremamente desenvolvido. A gente vai lá para o primeiro lugar do PISA. Só falta dinheiro, né? Como se a educação brasileira precisasse de mais dinheiro. Não, o problema é que é mal utilizado, mal gasto. Aliás, aqui eles criticam isso, né? Inclusive que falaram que não, cobraram que a gente usasse o dinheiro melhor. Não, isso é um absurdo, né? Enfim, né? Além da questão aqui especificamente educacional, que está no site da EBC, do governo, já era esperado fazer eco da fala do Lula e tudo mais, aqui o site UOL, que caramba, é o suprassumo do esquerdismo da internet hoje. Só não ganha da revista Fórum do Brasil 247, mas pelo amor de Deus, né? E consultaram aqui economistas, e você acha economista para qualquer opinião que você quiser. Essa é a verdade. Mas para afirmar o quê? Que a meta de inflação aumenta a desigualdade social. E você vai ter muito trabalho para achar um economista afirmando isso aqui. Tiveram que ralar bastante para chegar nisso, né? E aí eles explicam que a meta de inflação existe desde 94 para manter a inflação dentro de um patamar que seja considerado razoável aí e tudo mais, né? E então o pessoal coloca aqui que isso é um problema. E aí você se pergunta por que ter uma meta de inflação seria um problema, né? Você estipular que as coisas não vão ficar mais caras do que 3%, que é a meta atual. Por que o alimento não ficar 3%, mais do que 3% mais caro seria um problema? Por que a conta de energia não subir mais do que 3% seria um problema? Não tem como, né? Você tem que dar uma pelada. Aí eles partem para onde? Para a taxa de juros, que é o mecanismo usado para controlar a inflação para atingir a meta, né? Usado pelo Banco Central. E aí eles falam, né? Que na verdade aumenta a taxa Selic, a taxa básica de juros na economia aqui no Brasil. Isso aí prejudica as empresas, causa desemprego, e aí isso aí também tem um problema de investimentos, os investimentos não sobem, os investimentos internos, né? E aí isso causa mais desemprego entre negros do que entre brancos. Até isso falaram aqui, meu amigo, uma coisa impressionante. Aí aumenta a desigualdade racial, a alta taxa de juros. Olha como isso aqui está bem mancomunado com a opinião do Lula a esse respeito aqui, né? E também aqui a taxa de juros alta reduz o consumo. Isso aí prejudica o mais pobre principalmente, etc. e etc, né? Agora a grande questão que tem que ser colocada, e aqui eles falam da inflação depois, né? Depois de todo esse preâmbulo criticando a taxa de juros, eles chegam aqui no ponto da inflação para falar que quem sofre mais com a inflação é o mais pobre. Isso aumenta a desigualdade de renda, inclusive, né? Então os pobres sofrem mais nesse cenário, o rico consegue manter aí o seu poder aquisitivo, coisa que é mais difícil para o pobre. Faltou só fazer a coordenação aqui dentre um ponto e o outro. Eles até citam aqui que tem vários países que não mexem com meta de inflação. A China, né? A China está mais preocupada com o crescimento e não tem inflação descontrolada. Impressionante. Como se desse para acreditar em algum dado apresentado pela China, né? Faça-me o favor. Só faltou para o pessoal dessa notícia aqui explicar por que a inflação acontece, por que ela sobe. A alta taxa de juros hoje se deve a uma inflação que continua incomodando, que tem subido nos últimos meses. E aí fica a pergunta, por que a inflação sobe? Porque o governo gasta dinheiro demais. Tem que imprimir dinheiro, tem que aumentar a base monetária. Gasto estatal
déficit estatal, rombo fiscal, isso obrigatoriamente se converte em mais dinheiro circulando na economia, que por sua vez faz os preços subirem, o que eles chamam aí de inflação. Ou seja, o culpado dessa história aqui é o governo Lula aumenta a pobreza, aumenta a desigualdade porque ele está gastando demais, imprimindo dinheiro para cobrir esse rombo e fazendo com que a inflação dispare nesse sentido. Concentra a riqueza na mão dos mais ricos, prejudica os mais pobres nessa história. Mas faltou o pessoal chegar nesse ponto. A metade do discurso apenas que foi colocado aqui. Aquela metade que favorece as palavras do Lula, porque lendo isso aqui, olhando para isso aqui, dá a entender que o Banco Central está jogando contra a população brasileira e não o governo Lula, que é um completo descontrole, né? Canalice da grande mídia brasileira, acharam qualquer economista para validar a opinião deles aí. É fácil encontrar, esse pessoal tem acesso já a esses economistas já maceteados, não tem problema nenhum. E aqui a EBC mantendo o tom piegas de ficar falando que, nossa, a meta fiscal, controle, teto de gastos, o Brasil não investe em educação, essa grana tão bem gasta em doutrinação estatal, né? Melhor seria acabar totalmente com o orçamento da educação no Brasil, seria o melhor progresso educacional nesse país. Mas me diga aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.